A paz do Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste vídeo eu vou estar trazendo aqui os textos no Novo Testamento sobre a importância dos filhos, né? E também sobre o mandamento bíblico de se ter filhos. Eu acho importante isso porque até então, né, os outros vídeos que eu gravei sobre a política do filho único na China e os filhos na pobreza, em ambos os vídeos, né, que estão relacionados com o vídeo de agora, eu estou mostrando, né, muitos textos ali no Antigo Testamento, né, só que muitos irmãos eles acabam descartando o Antigo Testamento e aceitando apenas o que está no Novo Testamento. Então eu vou fazer a leitura aqui de todos os textos aqui que eu encontrei a respeito dos filhos no Novo Testamento, mostrando que a ordem de ter filhos e a ideia de se continuar tendo filhos é uma ideia primeiramente instintiva, porque a gente deveria entender que tem que ter filhos e ao mesmo tempo é um mandamento no Novo Testamento também. Então eu vou começar a leitura. Então, o primeiro texto selecionado ali vai ser o texto lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 14 ao 15. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação, com bom senso. Então, o que o apóstolo Paulo está escrevendo para a gente é que a mulher, né, ela foi enganada, né, e ele está falando de Adão e Eva, e aí ele vai falar, né, que ela vai ser preservada no sentido de vida eterna, ela vai ser salva, né, ela não será condenada, digamos assim, se ela permanecer através da sua missão de mãe. Então a mulher ela tem uma missão, a missão de ser mãe. Então a partir do momento em que a mulher ela, por exemplo, né, aí alguém poderia levantar a hipótese: ah, mas então se ela for estéril ela vai ser condenada porque ela não vai cumprir a missão de mãe dela? Horas. A questão ali que o apóstolo Paulo está escrevendo é que existe uma missão na mulher de ser mãe. Evidentemente que quando ela é estéril, ela é uma, abre aspas, né, uma maldição, né? Ou melhor, seria um melhor termo eu dizer uma deficiência, uma doença, né? Algo ruim que impede ela de exercer esse papel. Então, de forma nenhuma ela seria culpada pela esterilidade dela, né? Tanto é que a gente vê na Bíblia mulheres ali como Rebeca, Sara, Raquel, Ana, essas mulheres choravam querendo ter filhos, né? Elas estavam assim, com muita vontade de gerar os filhos delas, né? Porque mesmo elas não tendo lido 1 Timóteo, porque evidentemente, né, que elas viveram antes do apóstolo Paulo, mas ainda assim elas tinham Gênesis e ainda assim o instinto da mulher é ser mãe. Então elas sabem disso, né? É algo talvez até que um homem não entenda, porque a missão da mãe é uma coisa, a missão do pai é outra. E o texto continua: se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso, também indicando que não é porque uma mulher tem filhos que ela vai ser salva. Ela precisa permanecer também com fé, amor, santificação e bom senso. Outro texto em 1 Timóteo vai estar no capítulo 5, do versículo 9 e 10. Vai falar assim: não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. Então aqui ele está falando as exigências que uma viúva, para receber a assistência da igreja, deveria ter, né? Requisitos que ela deveria cumprir. Ela deveria ter no mínimo 60 anos, sido esposa de apenas um único marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Então, ou seja, criar filhos é um requisito de boas obras para que aquela mulher recebesse uma assistência dos cristãos, né? Então, criar filhos é algo, assim, não somente algo que a pessoa faz, mas é um
trabalho para Deus, né? Quando a pessoa ensina a palavra de Deus, é um trabalho para Deus. Quando a pessoa ajuda o próximo, é um trabalho para Deus. E quando ela cria filhos, também é um trabalho para Deus, né? Se o ser humano for ser julgado por Deus nas boas e nas más obras, a gente sabe que os filhos vão contar como boas obras, né? Então, quando a gente ajuda o próximo, vai ser contado como boas obras. Quando a gente anuncia a palavra de Deus, é contado como boas obras. E o fato de criar filhos também são boas obras, né? E aí o texto vai continuar. Tem criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Ou seja, os filhos incluem como boas obras também. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 14, o apóstolo Paulo vai escrever em sequência daquilo que ele estava escrevendo, daquilo que a gente leu, né? Porque aquilo estava no versículo 9 e 10 e isso vai estar no versículo 14. Ele vai falar o seguinte: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Então, irmãos, a gente vê justamente o que o apóstolo Paulo está escrevendo é que é da vontade de Deus que as viúvas mais jovens, aquelas mulheres que se casaram e o marido logo em seguida morreu, é da vontade de Deus que essas mulheres se casem novamente, criem filhos, né? Então, assim, é um mandamento bíblico, né? Não é a mentalidade, seja a mentalidade, abre aspas, capitalista, de que as pessoas tenham filhos, ou então mentalidade de pobre. Não é isso. É a Bíblia. O apóstolo Paulo está escrevendo que as mulheres mais novas, né, as viúvas no caso, elas deveriam se casar novamente e deveriam ter filhos, né? Não é porque ela casou uma vez que ela e o marido morreu, ela não poderia entender que aquilo é vontade de Deus, que ela ficasse sozinha, né? Justamente o contrário, ela deveria entender que, já que o marido morreu, ela tem que arrumar um outro marido e gerar filhos, né? Agora, seguindo os textos, todos os textos vão estar no comentário fixo aí, na descrição, beleza? Se você está acompanhando o vídeo, deixe seu like aí e para abençoar o canal, beleza? Para ajudar a crescer. Agora, em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 18 e 19, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: fuge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então aqui ele disse que a imoralidade sexual está pecando contra o próprio corpo. E aí ele vai continuar no verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, o que o apóstolo Paulo está escrevendo é que o corpo humano, ele é santuário do Espírito Santo e não é nosso. Então, quando vem todos aqueles argumentos dizendo que a saúde da mulher fica comprometida com a gravidez ou que ela corre riscos, e tudo isso é verdade. Mas a gente precisa ter em mente aquilo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso corpo não ser nosso, mas ser de Deus. Então, se ele pertence a Deus, indica que, se é um mandamento bíblico também, com que tenhamos filhos, a gente não pode entender que Deus se alegraria se a gente quisesse preservar a nossa saúde e em nome de não ter filhos, né? Então, assim, é um pensamento que ele não é bíblico. Justamente o apóstolo Paulo está dizendo que o nosso corpo não pertence a nós, ele pertence a Deus. Então, é dentro desse contexto também onde ele estava falando sobre imoralidade sexual, né? Então, pode ser aplicado a essa situação que eu acabei de dizer. Em Colossenses, eu nem vou fazer a leitura do texto, né? O apóstolo Paulo ele vai dizer ali que os filhos deveriam obedecer aos pais e os pais não irritar os filhos. Então, indica que o modelo familiar onde um pai, uma mãe e os filhos e as filhas, ele se manteve, porque não é agora que nós somos cristãos, né? Que nós largamos a antiga aliança, começamos a nova aliança
por ordem de Deus, né? Porque foi da vontade de Deus também que as pessoas que nascessem antes de Cristo ali morrer e ressuscitar, elas faziam parte da antiga aliança por vontade de Deus. E depois de Cristo morrer e ressuscitar, as pessoas deveriam fazer parte da nova aliança também por vontade de Deus. E a gente vê que o apóstolo Paulo continua com a ideia que um pai, uma mãe e os filhos, porque os filhos deveriam obedecer os pais. Então continua sendo isso um mandamento bíblico, né? Uma forma dele não somente confirmar aquilo, mas ele também realertar a gente sobre esse mandamento, né? Que aqui não está dizendo para ter filhos, está dizendo que os filhos devem obedecer os pais. Mas a única forma dos filhos obedecer os pais é se os pais tiverem filhos, né? Agora em Tito, no capítulo 1, versículos 5 e 6. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são subordinados. Então essa ordem aí, o apóstolo Paulo está dizendo justamente que os presbíteros, e vai ter outros textos falando também dos diáconos, os presbíteros, então todas essas classes de liderança da igreja, eles deveriam ter uma só mulher, então é um mandamento bíblico que eles fossem casados, e é um mandamento bíblico também que eles tivessem filhos, e não somente filhos por ter, mas esses filhos deveriam ser crentes em Deus, né? Então eles não poderiam ter abandonado a fé, né? Porque a partir do momento em que um filho abandona a fé, né, principalmente se ele é jovem, indica que os pais não transmitiu da forma correta a fé para os filhos, né? Eles não foram um exemplo suficiente aos seus filhos. Isso são palavras do apóstolo Paulo. Agora em Tito, no capítulo 2, no versículo 3 e 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadores, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, o que a gente vê atualmente no mundo é justamente o contrário. Eu vou ler o versículo 4 ali, como se fosse o mundo escrevendo. Seria mais ou menos assim. A fim de instruir as jovens recém-casadas a odiar o marido e a odiar os filhos, a serem sem sensatez, desonestas, não serem donas de casas, porque a mulher não pode ser escrava da casa, dos filhos, do homem, de ninguém. Não deveriam ser bondosas, de forma nenhuma ser sujeita ao marido. E se a palavra de Deus é difamada ou não é difamada, não interessa, porque nós seguimos o feminismo. Então não é isso que o apóstolo Paulo está escrevendo. Ele está escrevendo justamente que as jovens recém-casadas, elas deveriam ser instruídas pelas mulheres mais idosas a amarem o marido e aos filhos, né? Então filhos ele também no plural. A gente tem que entender que o apóstolo Paulo está ordenando com que o modelo familiar se mantém, né? Um homem, uma mulher e descendência deles, beleza? Então esse foi o último texto. Esse vídeo eu espero que ele tenha ficado um pouco mais curto do que os outros, porque vídeos muito longos as pessoas não assistem, né? Então se você assistiu até aqui, deixe seu like, comente, compartilhe o vídeo. E esse conteúdo eu espero que os irmãos tenham realmente compreendido que a Escritura ela nos ensina neste caminho, né? No caminho no modelo familiar ali bíblico, né? Então, e sobre também a importância dos filhos, né? Principalmente você sendo cristão. Então, Deus abençoe. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Fique com Deus. Deus abençoe.